Você já parou para pensar em quantos escândalos corporativos vieram à tona nos últimos anos? Lava Jato, o fim do império bilionário de Eike Batista, as tragédias envolvendo as barragens da Vale. Esses são apenas alguns exemplos que têm causado enormes prejuízos econômicos e sociais a todos nós. Agora, por que esses problemas de desgoverno empresarial têm ocorrido com tanta frequência? Seriam esses casos apenas culpa de algumas maçãs podres? Ou seja, de um pequeno número de indivíduos mal intencionados que atuam de maneira fria e irracional no topo das organizações? A resposta é não. Para resumir, a obsessão pelo resultado financeiro a curto prazo ou o foco no atendimento de interesses políticos, no caso das estatais, tem levado muitas organizações a utilizar a governança corporativa como ferramenta de marketing, bem como a desenvolver sistemas de gestão disfuncionais. E isso acaba induzindo pessoas comuns, geralmente com bons valores e boas intenções, a se tornar o que eu chamo de eticamente cegas. E essa cegueira ética não surge do nada. Ela é resultado de 3 camadas de pressões muito comuns no mundo empresarial. A primeira é o contexto imediato em que o executivo ou executiva está inserido. Frequentemente, a moralidade se derrete quando o superior dá uma ordem. Outra fonte de pressão vem dos pares, uma vez que é muito difícil ir contra o grupo do qual fazemos parte. E existem também pessoas que passam a agir de acordo com o papel ou cargo que ocupam na empresa, muitas vezes contra os seus valores pessoais. E esse pode ser o caso de um diretor comercial de uma empreiteira, por exemplo. Afinal de contas, qual é o seu papel? Seria fechar contratos a qualquer custo? A segunda camada de pressões está no contexto organizacional. E aí encontramos as metas irrealistas, os sistemas de incentivo baseados apenas no alcance de alguns indicadores financeiros, os sistemas de avaliação de desempenho que fomentam um ambiente de luta pela sobrevivência nas empresas e a utilização de uma linguagem diária carregada de eufemismos ou analogias de guerra. Como exemplo de eufemismos, muitas vezes as pessoas que recebem o suborno são chamadas de consultores de negócios, enquanto a área responsável por seu pagamento pode até vir a ser chamada de departamento de operações estruturadas. A terceira camada está no contexto social, ou seja, no ambiente institucional no qual a empresa está inserida. Quando o entorno é mais permissivo em relação à violação das regras, então fica mais fácil normalizar as condutas antiéticas. Quantas vezes, por exemplo, não ouvimos as pessoas falarem frases do tipo: "Olha, aqui no Brasil é assim mesmo, todo mundo aqui faz a mesma coisa, tá tudo bem?" Ou "o meu setor é assim, ele funciona assim." O tempo também pode contribuir para a cegueira ética. Primeiro, como elemento de pressão que leva as pessoas a tomar decisões sem refletir. Segundo, como elemento que solidifica as rotinas organizacionais. O tempo passa e as pessoas se acostumam a certas condutas sem questioná-las. E terceiro, o tempo como elemento gerador de mudanças graduais e imperceptíveis. Neste caso, a maioria das pessoas simplesmente não percebe que seus padrões éticos vão se erodindo pouco a pouco. Isto é, você faz uma vez, cheira mal. Você faz de novo, não cheira mais tão mal. Em resumo, com todas essas pressões e uma dinâmica temporal perversa, o executivo pode vir a tomar decisões antiéticas e até mesmo ilegais. E aí, como temos visto cada vez mais nos últimos anos, muitas vezes ele acaba respondendo na justiça por seus atos. O maior risco para o bom governo das empresas, portanto, não vem das maçãs podres, e sim de pessoas comuns, como eu ou você, que passam a se omitir ou a racionalizar maus comportamentos. E isso é apenas um pequeno extrato dos temas que abordo em meu livro Ética Empresarial na Prática. Bom, mas e aí, como resolver isso? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo.